Muito bem. Olha só. Qual é a menor coisa que eu posso fazer no meu plano? Aliás, primeiro, o que é plano, né? Plano é tipo a minha folha. Mas uma folha de sulfite ou uma cartolina, isso é um plano. Uma superfície de uma parede, uma mesa, isso é um plano, ok? Qual é a menor coisa que eu posso pôr no meu plano? Quem sabe dizer? Ou melhor, qual é a única coisa que eu posso pôr no meu plano? É a única coisa que eu posso pôr no meu plano. Pontos. Ponto. Eu só posso colocar ponto no meu plano. Não tem outra coisa para pôr no meu plano se não for um ponto. É só isso. Tá? Professor, mentira, porque eu escrevo a letra G de Guilherme e não é um ponto, é uma linha. Pois é. Mas se a gente for dar zoom nessa linha, a gente vai ver que, na verdade, ela é uma sequência de um monte de pontinhos que estão bem do ladinho do outro. Bem coladinho mesmo. E aí dá a impressão de uma linha. Mas o que a gente está marcando é um monte de ponto. Tá bom? Então, a menor coisa que eu posso fazer no meu plano é um ponto. Ponto não tem tamanho, tá? Não é uma coisa que eu posso medir. Não consigo medir ponto. Ele não tem tamanho. Só que quando eu ponho um pontinho do lado do outro, um pontinho do lado do outro, um pontinho do lado do outro, eu tenho uma distância, né? Então, ó, se eu repetir o ponto, eu tenho uma linha. A menor coisa é o ponto, não consigo medir ponto, tá, tá. Mas se eu repito o ponto, a repetição do ponto me dá uma linha. Então, eu ganhei uma outra coisa para observar, que é linha. E linha tem tamanho, né? Tamanho a gente também chama de dimensão, tá bom? Quais são as dimensões desta caixa? Ou seja, quais são os tamanhos dessa caixa, né? Beleza? E a linha surgiu pela repetição de algo menor que ela, o ponto. E eu posso ter uma área. O que é uma área? É uma repetição de algo menor que ela? É uma repetição de linhas. Como assim, professor? Ué, você pega um tamanho e pega esse tamanho e repete em cima dele mesmo, e aí você pega esse tamanho e repete em cima dele mesmo, e aí você pega esse tamanho e repete em cima dele mesmo, e você começa a brincar disso, e você vê que você preenche uma região. Então você tem uma área com repetição de linhas. Então é um tamanho, eu tenho uma dimensão aqui, uma distância aqui, né? Certo? Formado por uma linha. E se repetiu por essa outra distância vezes. Essa outra distância de vezes aqui. Porque agora eu tenho uma linha, uma primeira linha aqui embaixo, uma última linha lá em cima, e uma distância entre pontos me dá uma linha, né? Me dá um tamanho. Tudo bem? Então agora eu tenho dois tamanhos, duas medidas, duas dimensões. Tá? Então aqui é o nosso 2D, aqui é o nosso 1D. Então, olha que interessante. Eu tinha um ponto, repeti o ponto, ganhei linha. Aí eu tenho uma linha, eu repeti a linha, eu ganhei área. Certo? E agora, professor, e se eu repetir a área? O que eu vou ganhar? Se eu repito a área, eu vou ganhar Volume. volume. Legal, né? Tudo bem? Porque agora eu tenho a dimensão ou a medida dessa base, eu tenho a dimensão ou a medida dessa distância aqui da repetição da linha, que ganhou uma altura, né? E agora eu tenho uma outra medida que é a profundidade, que é a repetição da área, uma atrás da outra. Tipo fatia de queijo. Imagina um monte de fatia de queijo. Certo? Eu estou repetindo áreas, né? E aí eu ganho o quê? Um volume. Aí eu tenho o quê? 3 dimensões, né? Aí eu já ganhei uma terceira medida, uma terceira dimensão, tá bom? Então, a repetição de áreas dá para mim volume. Tudo bem aqui? Essa concepção geral de geometria, a repetição de um negócio menor me dá algo diferente para analisar. Esse diferente pode ser repetido e me dá uma outra coisa diferente, e assim por diante. A gente para no 3D, porque o nosso universo, a gente vive, a gente observa o 3D, é o que a gente consegue perceber, é o 3D. Tá? O 4D a gente não tem como perceber. Então a gente imagina, mas a gente não sabe bem o que é. É meio que assim, imagina você é o ponteiro de um relógio, ok? Imagina um relógio de ponteiro e você é um dos ponteiros. Você não consegue ver que horas são porque você está dentro do relógio. Você é só um ponteiro ali andando em voltinha, então eu tô dando voltinha, mas você não consegue ver que horas são. Você tem que estar fora do relógio para ver que horas são, né? O ponteiro não sabe que horas são. É meio viagem isso, mas para vocês entenderem, a gente é um ponteiro. Imagina que o nosso universo é o relógio ali, e a gente é um do ponteiro, a gente está dentro disso. O 4D, a quarta dimensão, a gente precisaria estar fora do relógio para ver que horas são, meio que isso. Tudo bem, só para a gente não entrar no assunto de 4D, quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, a gente não consegue perceber isso. Tira do jogo, ficamos até o 3D, o que é bom, porque acabou a matéria aqui, né? A gente não faz mais que isso. Beleza?
Então, vocês entenderam toda essa parte. Ótimo. Muito bem. Eu já entendi que, para falar de área, eu preciso repetir uma medida, né? Eu tenho uma medida, uma dimensão, eu repito ela por algumas vezes, e aí eu tenho um preenchimento de uma região, de uma área, de uma superfície, né? Então, qualquer texto que aparecer área, superfície, região, ele está falando da mesma coisa, tá? É cálculo de metro quadrado ou suas variações, tá? Aí é a reguinha que a gente usa lá, para converter medida, tá? Então vamos lá. Como é que eu vou medir área? Tudo que a gente vai medir de área está relacionado a isso aqui, ó. Eu já expliquei para vocês na aula anterior, inclusive a circunferência, ou o círculo, melhor dizendo, que até o círculo é baseado em um retângulo para fazer o cálculo da área, que é a medida dessa base aqui, ó, vou chamar de B, certo? Multiplicada por essa quantidade de vezes de altura. Então eu tenho essa linha da base que se repetiu várias vezes, então ela foi repetindo, 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 e ela preencheu esse espacinho aqui, ó, preencher essa região. Então, eu multiplico essa medida da base pela quantidade de altura que ele conseguiu alcançar pela sua repetição. Essa multiplicação me diz o quanto está preenchido essa região. Ficou claro essa questão da multiplicação? Base vezes altura é o que a gente vai mais usar para calcular a área, tá bom? Beleza. Pensando em um quadrado, o quadrado, ele tem, o quadrado, ele tem medidas iguais, né? A medida desse lado é igual a desse, que é igual a desse, que é igual a desse. Então, quando eu vou falar de um quadrado, basta eu falar assim, um quadrado de lado 5. Acabou. Eu já desenhei o quadrado inteiro. Só de falar que ele é um quadrado de lado 5. Por quê? Ele é um 5 por 5 por 5 por 5. Aí, se eu quero falar do perímetro dele, eu tenho 4 vezes 5. Tamanho 20. Ok? Se eu quero falar da área dele, base vezes altura, lembra? Ó, a base 5 aqui, ó. Se repetiu, 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 repetiu. Tantas vezes que deu uma altura tamanho 5 aqui, ó. E base vezes altura é 5 vezes 5. E aí eu tenho o 5 multiplicando o próprio 5 duas vezes, né? E isso eu posso anotar, multiplicação repetida, eu posso anotar em forma de potenciação. E aí o 5 elevado à segunda potência, 5 elevado à segunda potência, é o estilo de cálculo de um quadrado, que é 5 por 5. Ou um quadrado de lado 5. Como é que eu meço a área dele? Eu pego a base vezes a altura, só que a base e a altura têm a mesma medida. Então, essa repetição de números se multiplicando, eu posso escrever em forma de potência. E aí a potência ganhou um apelido. A potência que é elevado ao quadrado, ou elevado à segunda potência, é elevado a 2, que é o estilo de cálculo de um quadrado. Esse 5, ele vai ser calculado no mesmo jeito que eu calculo a área de um quadrado. É o estilo de um quadrado, ele é ao quadrado. Tá bom? Beleza isso? Então, esse ao quadrado que a gente fala é um apelido, né? É um 5 elevado à segunda potência. Mas a gente compara isso com o estilo de cálculo de um quadrado. E apenas fala 5 ao quadrado, ao estilo de cálculo de um quadrado. Por mais que eu não esteja calculando um quadrado. Está no meio de uma expressão e tem um 7 ao quadrado, 7 elevado a 2. Então, é como se eu estivesse calculando a área de um quadrado tamanho 7. Pois não. Assim. Professor, duas coisas, na verdade. Primeiro, o senhor errou ali, né, 25? Ah, bom. Eu achei que ninguém ia falar nada. Eu tava só esperando aqui, ó. E segundo, no perímetro, a gente não soma? Ou a gente pode multiplicar também no perímetro? Vamos lá. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Uma soma repetida eu posso escrever em forma de multiplicação. Uma multiplicação repetida eu posso escrever em forma de potência. Você vê como é? É isso. O que é a multiplicação? É uma soma repetida. O que é a potência? É uma multiplicação repetida. Entendi, obrigada. Legal? Nada. É claro que isso aqui só vai funcionar para o quadrado, porque o quadrado tem lados iguais, né? Então seria 5 mais 5 mais 5 mais 5, certo? Aí eu não preciso fazer isso. 5 mais 5 mais 5. 4 vezes 5 é uma tabuada fácil, já tá na cabeça, hein? Tá tranquilo. Beleza? E obrigado, Yasmin. Você salvou a turma, porque eu tava realmente preocupado. Eu falei, deixa eu colocar aqui o 24 só para ver o que eles vão falar. E é isso aí. Vocês têm que me corrigir, tá? Vocês têm que me corrigir. As contas fáceis, por mais fáceis que sejam, às vezes a gente erra mesmo. Só que tem contas mais difíceis que às vezes eu erro também. E é muito bom quando vocês criam o hábito de, professor, mas peraí, tá estranho ali. É importantíssimo vocês questionarem, tá bom? Oitavo e nono ano já estão mais acostumados comigo. Eles já sabem que, nossa, deixa eu acompanhar bem o professor, porque tem hora que ele dá umas. Ou às vezes é pegadinha, às vezes é erro mesmo, tá? E aí, quem não tá atento, passa batido e acha que tá tudo bem. Mas sempre tem um aluno que tá mais ligado e mais corajoso de falar, né? Muito bem. Agora, comentando essa soma de lados e tal, que a me colocou, é o seguinte.
Para perímetro, eu defini com vocês já que perímetro, a gente vai colocar a definição para perímetro de como o tamanho do contorno da figura. Por quê? Aí eu fujo daquele soma dos lados, né? Eu expliquei isso na outra aula. Se eu ficar com o perímetro como a soma de todos os lados, aí eu não tenho lados numa circunferência, então eu vou falar que aqui eu não consigo calcular o perímetro. O que eu faço aqui no círculo? Ou na circunferência? Se ele não tem lados, como é que eu vou falar de perímetro aqui? Então, se eu falo que perímetro é o tamanho do contorno, aí tanto faz se ele é redondinho, se ele é quadradinho, se ele é irregular. Eu entendi que é o tamanho da linha que faz o contorno, e isso é um perímetro. Ponto. Aí eu calculo qualquer um. Perímetro. E perímetro, olha que legal. Perímetro é a medida de uma linha. Então, é uma medida de uma dimensão, 1D. Então, se eu fosse falar em metros aqui, ó, eu ia falar em 20 metros, porque é uma dimensão só. Então, eu falo metros. Já na área, aqui eu tenho 5 metros multiplicando 5 metros. Então, eu vou ter 5 vezes 5, vai dar 25. Metro vezes metro é uma coisa vezes ela mesma. Então, eu posso escrever como metro quadrado. Beleza aqui? Professor, mas no perímetro está multiplicando lá também, né? O 4 e o 5. É, mas a questão é que o 5 é metros. O 4 não é metros. O 4 é a quantidade de 5 metros que eu tenho. Não são 4 metros vezes 5 metros, não. São 4 vezes ou 5 metros. Então, o metro só apareceu uma vez mesmo. 4 vezes 5, 20 metros. O metro só apareceu uma vez. Aqui, o metro aparece tanto nesse 5 quanto nesse 5. Então, é metro vezes metro, então é metro quadrado. Porque eu estou medindo ali tudo em metro, né? Professor, então no volume que você vai ter metro vezes metro vezes metro, é a medida dele com metro elevado a 3? Metro na terceira potência? É metro que calcula, é o mesmo estilo de cálculo de um cubo? Por isso que é metro ao estilo do cubo. É metro ao cubo? Sim. Metros cúbicos. Tá bom? Beleza, a área então? Tranquilo? Quadradinho, sabemos medir, né? Se ele falar quadrado de lado 5, você já sabe o que fazer. É só colocar o 5 ao quadrado. Se ele falar que qual é, vou pôr uma pergunta aqui. Qual é o perímetro? Quero saber o perímetro de um quadrado com área igual a 36 metros quadrados. Qual é o perímetro desse quadrado? Vocês sabem responder esse tipo de pergunta? Sim, senhor. Como que vocês fariam? A gente pode primeiro dividir o 36 por 6. Porque a gente sabe que 6 vezes 6, 36. Ou seja, cada lado desse quadrado equivale a 6. E depois é só fazer 6 vezes 4. No caso aí vai dar 24. Isso, perfeito, tá? 24 metros. Isso, boa, gostei. 24 metros. É importante colocar a unidade de medida, tá bom? Aqui eu posso falar até puxando mais para o matematiquês, tá? Só para ficar mais redondinho aí o assunto. Na verdade, aqui eu tenho que lembrar que essa área foi a multiplicação repetida de um número, né? Foi a multiplicação repetida, porque ele é o quadrado, então repetiu-se, né? As medidas de base e altura são as mesmas, né? Então é o mesmo número se multiplicando. Para eu voltar a isso, eu tiro a raiz de 36, né? Então eu estou buscando, na verdade, a raiz de 36. Qual era o número que tinha expoente 2, né? Raiz quadrada, e deu 36? Ou 6. Ah, então foi feito 6 por 6? Então, peraí, se eu estou falando de perímetro, então tem outro 6 e outro 6? Então eu tenho 4 vezes o 6? Aí sim, 4 vezes 6, 24 metros de perímetro, certo? É isso aí. Então, é isso que eles precisavam testar no quadrado. Só. Acabou. O quadrado não tem mais segredo, tá bom? É lembrar que a raiz da área te dá o lado ao quadrado te dá a área, tá bom? Raiz e potência, um faz, o outro desfaz, né? É igual multiplicação e divisão, mais e menos, né? O que um faz, o outro desfaz. Então, são operações opostas. Um vai e o outro volta, meio que isso. Então, a potência e raiz fazem isso. Então, se eu tenho área, é só eu tirar a raiz, eu tenho lado. Se eu tenho lado, eu levo ao quadrado, eu tenho área. Pro quadrado, tá? Beleza. Se ele me der o lado, eu já sei tudo que eu tenho que fazer. Se ele me der a área, eu já sei tudo que eu tenho que fazer. Se ele me der o perímetro para achar a área, também eu consigo, né? Se é o perímetro de um quadrado, então olha só que interessante. Eu pego o perímetro, divido por 4, né? Porque o perímetro é a volta toda, é o contorno todo da figura. São 4 lados iguais, então eu divido em 4 partes iguais, né? Pega o perímetro, divide por 4, você tem o tamanho de um lado. Esse lado vezes ele mesmo, base e altura com a mesma medida, né? Ele é o quadrado, vai dar a área.
Fechou a ideia? Tá tranquilo? Pois não, Yasmin? Professor, por que é o 46? Porque dividiu 46 por 6? Não é 46 não. Aqui é 4 vezes 6. Desculpa, minha letra não ajudou. É o Ah, perímetro, 4 vezes 6. Tá ruim, né, isso? tá, obrigada. Nada. Ó, 4 vezes o 6. É o 6 mais 6 mais 6 mais 6. Tá? É o perímetro. Então, se eu fosse falar dessa coisa aqui, lados. Lado, o tamanho do lado é 6. Área, 36. Perímetro, 24. Tá bom? Beleza. Então, de quadrado foi. Retângulo. O retângulo é a mesma ideia do quadrado, né? É a base vezes a altura. Na verdade, o quadrado é a mesma ideia do retângulo, né? Base vezes a altura. Então, mas eu descobri qual é o tamanho da base e qual é o tamanho da altura. De alguma forma, tem que estar isso na figura me ajudando. Ele pode falar assim, qual é a área de um retângulo que tem o perímetro igual a, sei lá, 24, sabendo que o comprimento é 7. Agora, vamos lá. Qual é a área desse cara? Qual é a estratégia que vocês vão fazer? 35. Porque a gente sabe que o comprimento é a base. Sabendo que a base é 7, como é um retângulo, tem dois lados, vamos dizer assim, paralelos. Isso. O lado de cima e o lado de baixo são 7. E o lado da esquerda e o lado da direita, como 7 mais 7, 14. O perímetro é 24, são 5. 7 vezes 5 é igual a 35. Boa. É isso aí, o perímetro é 24. 7 mais 7 dá 14. Se você pegar os 24, que é o perímetro todo, e tirar 14, sobram 10. 10 que eu tenho que dividir em dois lados, né? Eu tenho a altura de um lado e a altura do outro. Então, o 10, se eu dividir em duas partes iguais, vou ter lados tamanho 5. Então, aqui é 5. Peraí, deixa eu fazer melhorzinho um pouco, né? Que eu tô muito garranchado, credo de Deus. Então, aqui eu tenho a altura igual a 5. Então, aqui também vai ser 5, certo? Agora, se eu somar 7, 7, 5, 5, vai dar 24 mesmo. Então, o perímetro está check. Comprimento é o lado mais comprido. Comprimento é o lado mais comprido. Então, a largura é o outro, que é o menor. Tá? O lado mais comprido que a gente está usando como base. Tá bom? Eu poderia ter um retângulo assim e chamar isso aqui de base, isso aqui de altura. E o lado mais comprido agora seria a altura. Então, aqui seria 7, aqui 7, aqui 5, aqui 5. No mesmo exemplo, né, de medidas. Tá? Só invertir. Mas o comprimento sempre vai ser o lado mais comprido. Aí não importa se a base é mais comprida ou se a altura é mais comprida, mas o mais comprido é o comprimento. Tá bom? Mas no exemplo que eu dei, ele é a base mesmo. Então tá lá. E é isso aí, perfeito raciocínio. E o que eu tenho que fazer agora é base vezes altura. Então é uma base 7 multiplicando uma altura 5, né? No retângulo não tem as mesmas medidas, né? E aí vai dar 35 mesmo, 35 graus Celsius, certo? Beleza? 35 unidade de medida, porque não disse é metro, centímetro ou milímetro. Ou Exato, alguma medida. exato. Se eu não dei lá, se eu não dei nenhuma unidade de medida, na verdade você não precisa forçar a barra, não, tá? Quis mostrar isso. É óbvio que não seria grau Celsius, porque grau Celsius mede temperatura, tem nada a ver com comprimento, área, nada disso, né? Mas se eu não dei nenhuma medida aqui, eu tô falando de 7, 5, então minha resposta é 35 pontos, eu não vou inventar moda. Agora, se o cara me deu aqui centímetros, obviamente aqui minha resposta tem que estar em centímetros quadrados, porque eu tô falando de área é 2D, duas dimensões. Então, eu tenho 2 centímetros se multiplicando, lembra? 7 centímetros vezes 5 centímetros, em centímetro vezes centímetro me dá 35 centímetros quadrados. Tá bom? Belezinha até aqui? Show de bola? Ótimo. Desculpa, gente, minha voz tá meio feio ficar limpando a garganta assim no microfone, né? Vamos lá. Até aqui, beleza. Alguma pergunta sobre quadrado e triângulo? Tá. Vocês viram que dá para brincar um pouco, né? Você viu que eu puxei do perímetro, dei uma das medidas, porque como as medidas dos lados aqui não são iguais por se tratar de um retângulo, uma delas eu tenho que dar, né? Ou a largura, ou o comprimento, alguma altura, sei lá, alguma coisa tem que dar para você ter um ponto de partida. Porque senão, como é que você vai fazer? Não tem como você adivinhar, né? Tá bom? Então, de alguma forma, eu tenho que dar uma informação para vocês aqui. Por isso que eu coloquei. O perímetro é tanto e o comprimento é tanto. A partir daí eu consigo desvendar tudo, né? No quadrado eu nem preciso desse comprimento ou dessa largura aparecendo também. Basta o perímetro, eu já consigo desenrolar tudo. Ou basta a área, já consigo desenrolar tudo. Ou basta o lado, já consigo desenrolar tudo. Tá bom? No retângulo eu preciso de duas informações. Se bem que eu gosto de lembrar das definições, né? O que define um retângulo? Vocês sabem dizer qual é a definição de um retângulo? Ele é um quadrilátero notável. Já sei que ele tem 4 lados, né? Mas e aí? Por que eu vou chamar uma figura de retângulo? Eu olho para ela e falo, é um retângulo. Quando? Porque ela pode formar 2 triângulos retângulos.
Porque ela tem 4 ângulos de 90 graus. Isso, isso. A primeira coisa que você falou, definição, não é ruim, ela é boa. Ela é boa. Mas ela te deixa preso a apenas dois lados em ideia. Tá? E isso, geometricamente, não é um erro. Mas mentalmente a gente se bloqueia um pouco. Eu acho que se você pensar em quatro ângulos de 90 graus, fechou a ideia, tá? A outra, eu até prefiro, mas acho que muita gente se bloqueia, vai pensar em triângulo, e triângulo é uma ideia, tá uma quebrada. Se eu tenho 90 graus na minha figura, ele é retângulo. Reto, ângulo, reto. O que é o ângulo reto? Não é o de 90 graus? Reto, ângulo, retângulo, né? Tá bom, professor. Então, o quadrado, ele tem. Ele tem ângulo reto. Eu vou chamar o quadrado de retângulo? Eu posso? Não, mas o quadrado continua sendo um quadrilátero. Eu posso. Por definição, eu posso. O que é que define uma figura retângulo? Não é ter ângulos de 90 graus? O quadrado tem ângulos de 90 graus. Ele é retângulo? Ele é. Ele é um losango? Posso chamar o quadrado de losango? Não. O que define um losango? Não vão lembrar, né? Deixa eu acelerar aqui só para a gente não perder muito tempo. Losango, ele é um quadrilátero que tem 4 lados de mesma medida, tá? O losango, ele só pede 4 lados iguais, independentemente dos ângulos. Ele está olhando para os lados de mesma medida define um losango. Eu posso falar que o quadrado é um losango? Não, porque o quadrado possui ângulos de 90 graus. O losango não chega a ter isso. Mas o losango não está olhando para o ângulo, ele está olhando para os lados. E ele pede lados iguais. Por definição, o losango pede 4 lados com a mesma medida, só. E ângulo, não me importa. Eu quero 4 lados com a mesma medida. E isso desenha para mim um losango. E agora, isso sendo discutido, eu pergunto de novo: o quadrado pode ser chamado de losango? Pode. O quadrado, ele é losango. Ele é retângulo também. O retângulo eu não posso chamar de losango, porque ele não tem 4 lados iguais. E o losango eu não posso chamar de retângulo, porque ele não exige 90 graus. Ele até pode ter, que é o quadrado. Mas ele não tem obrigatoriamente 90 graus. Então ele pode ter, pode não ter. Então eu não posso olhar para uma figura e para um losango e falar, ele é retângulo. Não. Eu não posso olhar para um retângulo e falar, ele é um losango. Não. Mas eu posso olhar para um quadrado e falar, ele é retângulo, ele é losango, porque ele tem lados iguais, ele tem 90 graus. Vou mais longe agora, então. Ficou interessante. Paralelogramo. O que define um paralelogramo? Quem lembra? Deixa eu ver se consigo desenhar melhor aqui. O que define um paralelogramo? Quem que vai lembrar aí? Como o próprio nome diz, tem pelo menos 2 lados iguais? Iguais não, paralelos. E ele vai ter 2 pares de paralelas, tá? Ele tem um par de paralelas e outro par de paralelas. Ele obrigatoriamente tem que ter 2 pares de paralelas. Então, 2 lados paralelos e 2 lados paralelos também. Eu posso falar que o quadrado é o paralelogramo? Posso, porque ele tem esse lado paralelo e esses lados paralelos. Eu posso falar que o retângulo é paralelogramo? Posso, porque esses lados são paralelos, esses lados são paralelos. Eu posso falar que o losango é paralelogramo? Posso, porque esses lados são paralelos, esses lados são paralelos. Basta você saber que ele tem a mesma medida daqui até aqui e daqui até aqui. Se ele mantém a mesma medida, então são lados paralelos. A mesma coisa se você inverter a situação. Tá? A medida daqui até aqui é a mesma daqui até aqui, então são lados paralelos também. Tá? Legal. E, por último, um trapézio. O que é que pede um trapézio, vocês lembram? Vou desenhar um trapézio aqui. O que um trapézio pede? Para você olhar e falar, é um trapézio. Alguém lembra? 3, 2, 1. Para não perder tempo, eu vou falar. O trapézio ele pede apenas um par de paralelas. Essa é a diferença dele para o paralelogramo. Ele só pede um par de paralelas. Eu posso falar que o paralelogramo é trapézio? Não posso. Eu tenho um par de paralelas no paralelogramo? Tenho. Ué. Eu não tenho 2 pares de paralelas? Então eu tenho um par de paralelas. Tá bom? Então eu posso chamar o paralelogramo de trapézio? Posso. Eu tenho um par de paralelas no losango? Tenho. Então ele é trapézio também? É. Eu tenho um par de paralelas no retângulo? Tenho. Então ele é trapézio também. Eu tenho um par de paralelas no quadrado? Tenho. Então ele é trapézio também. Caramba. Se você for ver, os quadriláteros notáveis, eles começam aqui no trapézio, que pede só um par de paralelas. A partir daí, todos os outros são trapézios também. Porque eu posso ter um quadrilátero que não tem nada de paralelo. 4 lados, nada paralelo. Pronto, já não é notável. Ele sai dessa condição de ser notável. Então ele perde esses nominhos que a gente está falando aqui.
A partir do momento que ele tem um par de paralelas, ganha o nome, trapézio. Aí eu posso ter um trapézio paralelogramo com um segundo par de paralelas. Aí eu posso ter um segundo par de paralelas com 90 graus ou com lados iguais. Aí eu tô falando de retângulo ou losango. E eu posso ter um par de paralelas com outro par de paralelas com lados iguais e 90 graus. Aí eu montei todo mundo junto ao quadrado. Espero que essas definições fiquem na cabeça de vocês. Vocês serão úteis mais tarde, tá bom? Foi necessário falar disso porque a gente está falando de comprimento e área, de perímetro e área. E a partir daí você começa a ganhar um pouco mais de noção de medidas e cálculos e tudo mais, tá bom? Vamos para o triângulo rapidão. Triângulo. O triângulo, eu vou desenhar um triângulo retângulo aqui, porque ele já ajuda a gente a fazer a ideia, tá? Se eu for calcular a área, eu não tenho que fazer a base multiplicando pela altura. Só que se eu fizer isso, eu vou preencher uma região quadradinha aqui, ó, ou retangular aqui, ó. Né? Certo? Eu preenchi isso. Se eu fizer a base vezes a altura, eu preenchi isso. Então, tem uma parte aqui da minha figura que não faz parte da área que eu quero calcular. E essa parte aqui, ó, ela é exatamente o meu triângulo aqui, ó. Então, eu tenho esse cálculo dessa área duas vezes aqui. O que eu faço para calcular a área de um triângulo? Eu pego a base, multiplico pela altura, só que aí eu tenho duas vezes a área que eu quero. Então, eu divido por 2, e aí eu tenho a área só do triângulo. Eu estou fazendo esse corte aqui, jogando fora essa parte, ficando só com essa daqui. Ficou claro? Beleza? E aí, não importa o formato do triângulo, prestem atenção, vou fazer um triângulo esquisito. Não? Quem não? Davi? Ah, foi. Beleza, clicou errado, né? Vou fazer um triângulo bem esquisitão aqui, e vocês têm que acompanhar o raciocínio aqui rapidinho, tá? Ó, ele é estranhão, bem estranhão, ok? Tá aqui meu triângulo, deixa eu fazer ele com linhas mais retas, porque senão fica ruim de acreditar. Pronto. Eu tenho condição, né, de fazer um pouquinho melhor, então. Ó, pronto, tá aqui, fechei meu triângulo, ok? Qual que é o cálculo que eu tenho que fazer? Base vezes a altura e dividir por 2, não é isso? Tá bom. Quem é a minha base? A minha base é a distância daqui até aqui. Isso é a minha base. Então é essa medida que eu vou pôr lá. Quem é a minha altura? Presta atenção porque a altura de qualquer coisa na sua vida, você pode ter certeza que você vai medir assim, ó. Você vai ter a parte mais baixa, a parte mais alta e a distância reta entre a parte mais alta e a parte mais baixa, a distância reta é a altura. Então prestem atenção, porque a altura não é o ladinho, nem esse ladinho. A altura é do biquinho até onde vem a base aqui embaixo, em linha reta, ok? Em linha reta. E aí eu uso essa medida para colocar a altura ali. Tá bom? Isso para qualquer coisa, tá bom? Qualquer coisa de altura é em linha reta que você vai medir. E a base, prestem atenção, o triângulo, ele tem a base, ele começa aqui, termina aqui. Não vem trazer para cá, não, ó, não faz sentido. Essa parte aqui não é base do triângulo. Tá? Então presta bem atenção. A base está aqui, ó, é só esse ladinho aqui. É esquisito? É. Mas toda essa área que a gente está calculando, ele vai virar um retângulo aqui assim, ó. Toda essa parte que a gente calculou a mais aqui, pode ter certeza que ela compensa essa parte que ficou fora. Do mesmo jeito que a gente entendeu fácil aqui, ó, com a figura mais simples, aqui a figura é mais complexa de entender essa parte, mas pode ter certeza que toda essa região aqui, se a gente fosse picotando e preenchendo aqui, ela ia preencher certinho o retângulo de base vezes a altura aqui, formando essa parte, tá? Ou, se a gente pegar essa parte verdona que eu tô pintando aqui agora e fragmentar, a gente quebrar, a gente preencheria esse triângulo que ficou fora aqui, ó, tá bom? Do base vezes a altura. Então, um compensa o outro, tá? Uma parte está compensando a outra. Ficou claro isso? Pode não parecer visualmente, mas pode acreditar que dá certo, tá? Aqui é meio na fé. Bom, não é tão na fé, né? Aqui vocês entenderam a mesma coisa, só que aqui ela fica mais complexa de visualizar. Só isso. Mas pode acreditar, por esse exemplo aqui, dá certo. O que mais? Triângulo é isso, né? Eu acho que vocês não vão aprofundar ainda em relações métricas, sexto ano ainda não tem muitos detalhes. Triângulo é um universo gigantesco, tá? De estudo, tá bom? Eu estava discutindo uma questão com nono ano, pontos equidistantes, blá, 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 um negócio doido lá de plano cartesiano, não sei o que, né? Resumindo, era um triângulo mais ou menos assim, ó, medida 1, medida 5 e medida 26. E a conta não batia, a gente não chegava na resposta, nem nada, e tal. E eu tentando ali, mergulhando no assunto, não funcionava, não chegava de jeito nenhum, tinha gabarito, tá? Mesmo ignorando o gabarito, a resposta comum de se chegar era um absurdo. Olhando para o gabarito, não batia, não encontrava informação. E aí eu fui quebrando a cabeça, e lembrei de um detalhe lá do comecinho do estudo do triângulo, que diz o quê? Pensa assim, ó, eu tenho aqui um lado 8, tá?
Eu tenho aqui um lado tamanho 5 do triângulo. Deixa eu diminuir esse lado aqui, peraí. 5. E eu tenho outro lado aqui, tamanho 3. Dá para aumentar um pouquinho aqui, tá? O que acontece? Por que eu não encostei? Por que eu não fechei meu triângulo? Porque o 5 e o 3, eles vão tentar encostar um no outro biquinho lá, não vai? Eles vão tentar fazer isso. Só que a hora que o 5 fica tentando encontrar o 3, ele vai caindo, 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 caindo. E ele não vai conseguir encontrar o 3. Só vai encontrar o 3 aqui embaixo. Peraí. Ai, caramba, tinha dado certo. Pronto. Ele só vai encontrar o 3 aqui embaixo. Por quê? 5 mais 3, quanto que é? 8. E aí ele, pum, fica tamanho 8. Ele não consegue se encontrar antes para fechar o bico. Ele cai em cima do 8, porque 5 mais 3 é 8. O que isso faz a gente concluir? Que qualquer triângulo, você vai pegar dois lados e vai somar, não importa quais lados você pegar, você vai somar, e ele com certeza tem que ser, essa soma tem que ser maior do que o lado que você não pegou. E não importa qual lado você pegou e qual lado você deixou fora. Ou quais lados você pegou e qual lado você deixou fora. O importante é que a soma de 2 sempre vai ser maior do que o outro que você não pegou ainda. Só que se eu pegar aqui 5 e 26, dá 31, ficou maior que 1. Beleza, bateu a informação. Se eu pegar aqui 26 mais 1, dá 27, que é maior que 5. Bateu a informação. Quando eu pego 5 e 1 e somo, dá 6, menor que 26. Imagina, gente, um tamanho 26 aqui, um lado tamanho 5, o que vai acontecer? Vai cair aqui. O outro lado tamanho 1, o que vai acontecer? Vai cair aqui. Como é que eu fecho um triângulo assim? Esse triângulo nem existe, percebe? Essa figura nem existe como triângulo. Então a gente ficou calculando e não batia informação. É claro, nunca vai bater. Esse triângulo não existe, ele é impossível. Então eu estou passando para vocês uma informação interessante que foi problema lá no nono ano e tem que lembrar desse detalhe. O triângulo ele só vai fechar quando a soma de dois lados for maior do que o terceiro que ficou fora. E para conferir, você faz todas as contas possíveis. Vocês viram que 5 e 26 combinados ficou maior que 1. Show. 26 e 1 combinados ficou maior que 5. Show. Agora, 5 e 1 combinados deu 6, ficou menor que 26. Não é nada show aqui. Não fecha esse triângulo, ele mentira. Tem que testar todos, tá bom? Ah, eu olho lá, obrigado. Depois da aula, eu olho lá, obrigado. Que mais? Tudo bem essa informação da soma dos lados? É interessante isso aqui para você verificar se o triângulo é verdadeiro ou não, tá? Porque a questão vem em forma de texto, sem desenho nenhum, e mesmo que tenha um desenho, esse desenho não pode estar condizente com a realidade, e você fica lá testando o cálculo à toa, tá bom? Como eu fiz com o nono ano. A questão estava com falha, tá? Beleza aqui? Legal essa informação? Tô falando disso porque a gente vai falar de perímetro, né? Vocês vão testar perímetro aí, tem uma hora que você fala assim, professor, esse triângulo aqui não pode existir. Pode acontecer isso, tá? Você fala, professor, esse triângulo não pode existir, porque a soma desses dois aqui, ó, fica menor do que 26. E aí você tem que fazer todas as possibilidades para poder falar disso, tá bom? Não adianta só pegar 2, né? 5 mais 6, 31, é maior que 1. Fechou? Então esse triângulo existe. Não, calma. Faz as outras possibilidades para você verificar tudo, tá bom? Que aí você pode encontrar algum erro aí de triângulo. Beleza? Então você está calculando a área de um triângulo que não existe, ou seja, tá fazendo nada, né? Mentirinha. O que mais que vai cair na prova de vocês, para eu saber? O que eu não tratei aqui? Professor, vai cair aquela tabela, sabe, de decâmetro, hectômetro, quilômetro, decímetro, centímetro, milímetro? Sim, nossa reguinha cagada. Não é isso? Tá bom. Reguinha cagada para metro quadrado, tá bom? Vou fazer primeiro aqui. Isso, cagada decimal, é isso aí. O nome é assim mesmo, tá? Então, é KH da espacinho decimal. Nesse espacinho eu vou pôr a unidade de medida. Aí depende da grandeza. Estou medindo área. O que mede a área? Metro quadrado. Beleza, então aqui eu vou colocar metro quadrado. E todo mundo vai ganhar metro quadrado aqui, ó. Se ele é metro quadrado, ele pede 2 algarismos embaixo de cada nominho. 2 algarismos embaixo de cada nominho. Beleza? Pronto. Minha régua está montada, pronta para trabalhar. Agora eu vou pegar lá 28.603,78 centímetros quadrados para transformar em decâmetros quadrados, tá bom? Beleza? Qual é o primeiro passo aqui, ó? Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Quem lembra? Multiplicar. Se forem da mesma unidade, multiplicar. E depois passar. E depois passar para decâmetro quadrado. Pode ser. Esse é um caminho. Mas para usar a reguinha que eu propus para vocês, é um pouco mais simples. Eu dei um mecanismo um pouco mais simples. Primeira coisa que a gente vai fazer é identificar a unidade aqui nesse número. Quem é a unidade nesse número? Qual é o algarismo de unidade aqui? O 8 no 28 e o 3. Vamos lá. Só tem uma unidade esse número. Unidade simples eu tô falando, né? Porque tem unidade de milhar e tal, mas a unidade simples... O 3. O 3.
Quem que vai dedurar? Quem é que vai ser o dedo duro da unidade? A vírgula. Porque a unidade mesmo do número, a unidade simples, está casadinha com a vírgula. Professor, mas a vírgula não apareceu no meu número. Então é o último algarismo, porque aí a vírgula estaria logo depois dele, né? Se o número é completamente inteiro, não tem nada de quebradinho, não tem nada depois da vírgula, eu não mostro a vírgula, não mostro nada depois da vírgula. Simplesmente o último algarismo é a unidade. Se não apareceu a vírgula, o último algarismo é a unidade. Se apareceu a vírgula, ótimo, também achei fácil a minha unidade. É o numerinho que está junto. E esse algarismo eu vou encaixar na unidade do que ele está pedindo aqui. Ó. Ele está falando que eu tenho 3 unidades de centímetro quadrado. Então eu vou lá no centímetro quadrado, na unidade do centímetro quadrado, e coloco o valor 3 ali, ó. Porque ele é a unidade do centímetro quadrado. E eu ponho lá com a virgulinha, ó. O resto dos algarismos eu só encaixo na sequência que eles aparecem, ó. 7, 8, 0, 6, 8, 2. Perceberam? Só encaixo na sequência que eles vêm. Agora, eu quero ler em decâmetro, não é isso? Então eu quero que a minha unidade seja o decâmetro. É isso que ele está pedindo aqui, ó. Eu quero que a unidade seja decâmetro. Para a unidade ser decâmetro, então, lembra que é a vírgula quem determina qual é o algarismo de unidade. Então, pera lá. Essa vírgula vai andar, ó, entre os nomes, tá? Ó, tá aqui centímetro quadrado. Ela vai andar aqui, ó. Decímetro, metro, decâmetro, tá? Ela nunca vai andar aqui no meio. Não, aqui não, tá? Ela anda entre os nomes, tá? Ó, centímetro quadrado, decímetro quadrado, metro quadrado, decâmetro quadrado. Chegou. Professor, mas e aí? Tá vazio lá. Se tá vazio, a gente sabe que tem infinitos zeros aqui para preencher. Pronto. Onde tá a banguela, você enche de zero, acabou. Então, quantos decâmetros afinal, professor? Ué, 0,0286037 decâmetros quadrados. Quer falar em decímetro? É só trazer a vírgula para o decímetro. Então, em decímetros, quanto que fica aqui? 286,0378 decímetros. Opa. Decímetros quadrados. Ah, quero falar em metro. Metro quadrado. Tá bom, traz a vírgula para o metro quadrado. Agora a unidade é o metro quadrado. E você escreve lá, que vale 2,86037 metros quadrados. Quero falar em milímetro quadrado, professor. Pega a vírgula, põe lá, escreve o número, escreve metro quadrado, milímetro quadrado. Vocês viram que depois que eu encaixo o algarismo, o número todo, na verdade, é só andar com a vírgula ali, escolher. Quero falar em quilômetro quadrado, professor. Tá bom, pega a vírgula, põe lá no quilômetro, escreve esse número. E põe o quilômetro quadrado no final. Pergunte, Yasmin. Não, não é uma pergunta, professor. Era só que quando o senhor estava explicando área, eu acho que o senhor pode me explicar aquela minha dúvida do começo da aula? Sim. Boa, Por bem lembrado. favor. Perfeito. Tudo bem aqui a régua para todo mundo? Ok? Quem faz continha de vezes 10, vezes 100, vezes 1000, e divide por 10, 100 mil, e aqui no caso tem que lembrar que a área não é 10, 100 mil, né? Você vai fazer um pouquinho diferente, porque é quadrado, né? É ao quadrado. Então a conta é um pouquinho diferente. Quem tá fazendo desse jeito, tá dando certo, não muda não, tá? Segue aí. A não ser que você tenha gostado demais dessa régua, tenha achado ela muito prática. Beleza, treina um pouquinho para você usar. Agora, quem não pegou o jeito da conta e tá entendendo isso aqui na reguinha, beleza, aplica porque vale muito a pena, tá bom? Vamos lá, de novo. O que eu vou fazer? Montar minha reguinha cagada decimal, deixa um buraquinho no meio lá. Põe a unidade de medida no meio. O expoente da medida. E aqui só vai ser para metro quadrado e metro cúbico que vai ser diferente. O resto, que é metro, grama, metro, grama. O que mais que tinha? Litro. Metro, grama e litro funciona normal. É um só embaixo de cada algarismo, tá tudo bem. Agora, metro quadrado são 2, metro cúbico são 3, tá? O que você vai fazer? Pega o seu número, depois que você montou a reguinha, acha a unidade dele e põe o nominho que aparece. Achou? Põe a virgulinha, encaixa os outros algarismos, acabou. Agora é passear com a vírgula de acordo com o nome que você quer ler. Tá bom? Agora vamos aqui. Vou colocar algumas medidas aqui, ver se é isso mesmo, tá? Eu só tenho essas medidas. O que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui, ó. Essa área verdinha aqui, ó. Eu vou calcular. Eu vou olhar só para ela. Eu tenho o quê? Tamanho 3 e tamanho 2,5. Então eu tenho 2,5 vezes 3, pode ser? Sim. Aí eu calculei aqui, 3,5 vezes 2, aí eu tenho 5, 15 e tal, 6, 7, põe uma virgulinha, 7,5 de medida, que não coloquei unidade de medida, então eu vou deixar só o número mesmo. Não vou inventar uma nova unidade de medida, tá? Tá meio torto, mas vamos lá. Essa medida 2,5, ela funciona aqui e aqui. É que tá torto aqui, né? Pronto, melhorei. Então essa medida 2,5, ela repete aqui e ela repete aqui, né? Tá? Então eu tenho 2,5 aqui também. 2,5 aqui também. Agora, pensa aqui, ó.
Essa medida 5, até aqui, eu sei que ela é 3. Então, esse outro pedacinho aqui, ela vai ser 2, né? Yasmin? A gente completa com o número? Eu tô trazendo esse tamanho 3 verde que tá aqui, eu tô usando ele aqui, ó, Sim. porque eu só tinha a medida 5. Por que que eu fiz isso? Porque aí eu sei esse restinho que falta para completar, para poder usar aqui agora, ó. Hum, Agora eu sei que ele é 2 aqui. E aqui também, né? sim. Aí, era isso que eu tava perguntando. Se quando, por exemplo, só tinha o 2,5, mas você via que mais pra cima, o 2,5 ainda era era o mesmo comprimento de outras partes. A minha pergunta era que se esse 2,5 tinha que ficar repetindo e a gente multiplicar para fazer a área toda. Por exemplo, esse E 2 vai ter que multiplicar 4 vezes na conta toda. não é que ele vai multiplicar 4 vezes na conta toda. Acho que eu entendi o que você falou, eu entendi a sua dúvida. E o que você falou de vai ter que multiplicar 4 vezes na conta toda, eu não diria que ele é o mesmo 2. Eu não considero como o mesmo 2. Porque aqui, ó, esse 2 está fazendo essa área com o 2,5. Isso aqui vai dar um tamanho 5 de área. Certo? Eu vou circular o que é tamanho de área para a gente não se perder aqui, porque eu não pus unidade de medida. Aqui embaixo eu calculei 7,5. Aqui em cima eu calculei 5. São dois quadradinhos diferentes, dois retangulinhos diferentes. Um é embaixo, que é tipo o banheiro, o outro é um quarto, sei lá, né? Igual você estava falando de uma planta baixa. Cada um é um cômodo. Eu calculei a área de um, 7,5, a área do outro, 5. Então, Ok. é um outro 2,5 que eu estou usando, né? E esse 2 rosinha aqui, eu estou usando para fazer o cálculo dessa área 5. Agora, esse outro 2 aqui, ó, que eu coloquei em laranja agora, vai fazer essa área. Aqui faltou alguma coisa, né? Vamos supor que aqui tudo seja. Deixa eu tirar essa conta daqui. Só para ficar como se fosse uma questão mesmo, né? E vamos supor que aqui tudo tenha, sei lá, 20 metros. Não, 20 metros ficou ruim. Tenha 15 metros. 0,5. Pronto. O que eu faço? Eu quero saber essa área laranjinha aqui agora. E desses 15 metros,5, eu sei que até aqui, assim, ó, ele é 8. Eu sei que até aqui, assim, ó, ele é 2,5. Isso dá 10,5. 10,5 para fazer o 15,5, falta 5, né? Deu para entender que eu juntei o 2,5 daqui Uhum. com o 8 dali, e aí falta 5 ainda para completar os 15,5, então aqui é 5, que eu vou repetir aqui. Então agora que eu tenho 2 por 5, eu tenho 10 aqui. Aqui é a outra área. Aqui eu tenho 3 por 5, então eu tenho 15 aqui de área. Lembrando que esse 3 aqui eu tirei daqui do verdinho, né? Nossa, tá bem rabiscado isso. Jesus Cristo. E aqui eu vou fazer um 8 por 2, né? Vai dar 16. Tudo bem? Professor, Oi? nesse tipo de questão, é só fazer área de mais ou menos cada cômodo, vamos dizer assim, e depois somar tudo, né? Exatamente. O meu medo era ela querer multiplicar tudo. E aí, por isso que eu tava fazendo por partes. E agora que eu calculei todo mundo, eu tô apagando todas as medidas. Todas. Deu para entender que eu fui puxando a medida de uma parte para outra. Peraí. Eu não queria apagar assim. Professor, Oi. então, para contextualizar, aí a gente multiplica mais de uma vez esse 2,5. A gente tem que multiplicar ele mais de uma vez, porque ele também faz referência à medida de outro cômodo. Isso, ele ocorre de novo em outra área. Ele vai acontecer de novo em outra área, por isso. Ou tem que multiplicar ele mais de uma vez. Eu tô concordando com você, Dependendo. eu acho que eu tô entendendo a sua cabeça. Eu só não concordo com essa visão, mas aí é a sua visão, eu não posso, por mais que eu discorde, por mais que eu enxergue diferente, sua visão não tá errada, tá bom? Tá. Aqui ficou meio fora, assim, de proporção de quadradinhos, tá, gente, de retangulinhos. Mas deu para entender que eu peguei a medida que estava aqui, e aí eu usei de novo, aí eu usei ela de novo aqui e aqui, porque é a mesma medida. Aí por isso que eu tô falando, ela acontece de novo em outro lugar. Então não é que eu tô usando o número de novo e de novo. Não é que o mesmo número vai ser multiplicado várias vezes. Porque não é a mesma parede, entende? Não é a mesma parede que tá em todos os cômodos. Não, é outra parede. Aqui a medida é igual. Então é meio confuso da gente concordar nesse ponto. Por isso que eu não tô eliminando o que você falou, tá? Do jeito que você olha, ok. Para todos, eu tô explicando o geral, porque nem todo mundo enxerga como você, tá? Então, sim, esse número vai ser multiplicado de novo, porque ele acontece de novo em outra parede do meu desenho, da planta baixa. É a mesma medida de novo, a mesma medida de novo. Então não é que eu estou multiplicando de novo o mesmo número, é porque ele aparece mais vezes. E coincidiu de ser o mesmo número. Ele aparece em outros pontos do meu desenho, tá? Outras linhas com a mesma medida, é isso. Então, beleza, ele vai aparecer de novo, ele vai ser multiplicado de novo, é isso mesmo, tá?
Vamos manter assim. Então, ele acontece, eu transfiro para lá, né? Eu jogo para lá para poder ter referência de medida para calcular outra área. Aí, eu não lembro quem comentou aí, mas agora que eu tenho cada cômodo calculado, para eu saber a área total, o que eu faço? Eu somo, né? 10 mais 5 mais 16 mais 15 mais 7,5 e aí por aí vai. Somei tudo, aí eu tenho a área da minha casa toda. Beleza? O importante é eu saber puxar essa medida de lá para cá. Vocês viram que aqui eu tinha uma medida tamanho 5 e aqui uma medida 3. Olha só o que eu fiz. Para eu calcular essa região e essa, eu tive que pegar esse 3, transferir para cá, descobrir que até aqui ele é 3, considerando que o todo é 5, então eu sei que aqui é 2. Foi isso que eu fiz. E a partir daí eu consegui calcular essa e essa. Aliás, lembrando, né, que essa daqui eu calculei assim, né? Aqui eu tinha 15,5, aqui eu tinha 8, aqui eu tinha 2, não lembro, mas 2,5, né? Nada a ver, né, com desenho, uma medida lá, outra medida cá. Nada a ver, nada a ver. Só que a hora que você vê, você vai transferindo, você descobre que esse pedacinho aqui, ele mais o 2,5 mais o 8, tem que dar os 15,5. Então eu estou trazendo para cá 8, 2,5, sobra 5 aqui, que é o que vai fazer essa linha e essa linha. Mesma medida para todos eles. Aqui é 2,5, 2,5, 2,5, aqui é 8 e 8. Aqui é 3, lembra que aqui era 5, aqui é 3, aqui é 2, então aqui é 2 também. Você vai transferindo e vai conseguindo, perdão, montar as figuras para calcular, né? Aqui é 2, tá? Consegui, Yasmin? Tirei sua dúvida? Ela era bem simples, na verdade, né? Obrigada, professor, conseguiu. Eu só confirmei o que você já tinha, né? Você já sabia, eu só confirmei, para você ficar mais segura. Outra dica, rapidinho, para terminar. E se eu tenho uma figura assim, ó, como é que eu calculo a área dela? Eu picoto em figuras conhecidas, tá? Eu posso ter um triângulo 1, um triângulo 2 e um retângulo aqui na terceira figura. Eu posso trazer, fazer um corte aqui, fazer um trapézio 1 aqui e um trapézio 2 aqui, ó. Se eu tiver, né? Depende das medidas que eu tenho, tá bom? E somar as duas áreas, enfim. Aí eu picoto em figuras conhecidas, tá bom? Eu posso cortar em triângulo aqui, o que mais? E fazer uma figura triangular aqui, um retângulo aqui e o trapézio aqui, também pode ser. Depende do que eu tenho de medida por fora aqui, assim, né? Como referência. Às vezes o professor joga a medida lá longe, que é para você não prestar atenção, não saber levar para o desenho, né? Então, olha no geral aí, de onde dá para você tirar a medida, traz para sua figura, picota ela em figuras conhecidas e calcula. Somando as áreas todas, você tem a área total da figura, mesmo que ela não seja um quadradinho perfeito, um triangulinho, né? Um trapezinho, enfim. Você vai picotando em figuras conhecidas para poder calcular. Soma tudo que dá certo. Beleza? Legal? Passeamos bem aqui pela geometria, falamos de vários assuntos interessantes, vários detalhes importantes, tá? Não esqueçam disso daqui, ó. Triângulo torto assim, base vezes altura dividido por 2 e fechou. Tá bom, pessoal? Beijo no coração, valeu. Professor, Oi. parabéns pro senhor, tá? Tchau, professor. Bom final Obrigado. de semana e um ótimo dia dos Tá bom. professores. Tchau, Valeu, obrigadão, senhor. gente. Com vocês. Valeu, obrigadão. Valeu mesmo, vocês são incríveis. Obrigado.